Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan. Nossa Jovem Pan News com você é muito legal. Você também nos acompanha pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, e o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. Estamos todos aqui juntos para mais uma edição do programa. Você vai poder participar. O telefone já está conectado, 28709707. Eu repito para você, 28709707. Além disso, você tem também o nosso Facebook, o Facebook da Jovem Pan Online, Jovem Pan Online. Eu repito, o nosso Twitter, @portal Jovem Pan. É muito legal você participando, mandando a sua dica, a sua mensagem, o seu comentário, a sua crítica. Às vezes cai um elogio, mas é muito legal ter você ao nosso lado. 28709707. Este é o telefone que está conectado para a sua participação. Nós temos muitos assuntos para tratar aqui no programa. Estamos todos aqui com o Mauro Betting. Está aqui, tudo bem, né, Mauro? Tchau de missa. Que bacana, que bacana. Mauro Betting. E agora está trazendo também, digamos assim, arquivos, livros. É coisa muito rápida, mas ele é um excesso de bagagem permanente. O nosso Mauro Bruno, Bassa, né? Bruno Prado ao nosso lado, Luiz Carlos Quartarolo. O Mauro trouxe o Pequeno Príncipe. É isso. Toda a minha lei. O nosso Fred Júnior. Flávio Prado está aqui também, elegantérrimo, como sempre, Flávio Prado. Olha, que dupla, hein? Eu sei. Bacana. O nosso do mesmo camelô. Como diz o Flávio, ao baiano elegante. O nosso Vampeta no aquecimento também está aqui. E Vanderlei, o Márcio Espímpolo também. O pessoal está com alguma dificuldade para ingresso no jogo de amanhã? Não tem problema, só ligar. O Vampeta tá com um pacotão de ingressos. Não, verdade! Ele tava embaixo hoje, ele tá, não tem problema nenhum. O Vampeta tem ingresso de todo tipo. Aqueles que tem Vampeta. Chegou lá o pacotão de ingresso. Ok. Ingresso pra caramba. Muito bem. Não tem problema nenhum. Tá bom. Eu sei disso. Não deixe de ir ao jogo do Corinthians por estamos falta de todos ingresso. aqui. O Vampeta tem Como já perceberam os ouvintes da PAN, estão todos aqui. Certo? Com o Vampeta, fazendo chazinho, uma dificuldade para chegar no estúdio, Vampeta. E o nosso Márcio Espímpolo também, desde as primeiras horas da manhã. Muito bom você chamado para ver. Cadê os ingressos? Isso. Olha, gente, nós temos alguns assuntos, né? Vamos começar falando já. Vamos falar dos jogos? Falar dos jogos. Primeiro dos jogos, nós temos um contato internacional para tentar fazer. Nós não estamos fazendo agora? Já está na linha? Não. Então a gente pode começar esse assunto, então. Olha, vamos começar falando sobre a audiência do Neymar. Ontem nós falamos bastante do Neymar, teve uma audiência, aconteceu de tarde, o programa já tinha terminado. Então, sobre a audiência do Neymar. Resumindo, o Neymar disse, Flávio, o Luiz Carlos, companheiros, o Bruno, Mauro, o Vampeta, o Fred Júnior e todos os ouvintes da PAN, disse, resumindo o seguinte, eu só jogo futebol. Quem cuida da minha carreira é meu pai, PT, saudações, conversem com ele, se está certo ou errado, nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Foi mais ou menos isso, né, Flávio? E é muito complicado a gente saber exatamente como as coisas aconteceram. Praticamente todos os jogadores do Barcelona tiveram algum problema em algum momento, jogadores espanhóis. Os dirigentes também? Nossa, nem se fala. Não, todos eles chegaram a ter condenações que se transformam. Nesse momento, o Mascherano está, inclusive, condenado. E claro que ninguém vai pra cadeia, ou pelo menos até hoje ninguém foi. O cara acaba transformando isso numa pena pecuniária bem alta, que me parece seja o caso seja o interesse da justiça espanhola, receber o que ela acha que é de direito. E acredito que vai acontecer a mesma coisa nesse caso. Vai acontecer uma acusação, uma condenação, e depois uma transformação disso num pagamento alto, em valores altos. Eu realmente não tenho capacidade para julgar o que aconteceu. Não tenho a menor ideia do que aconteceu. É uma empresa, outra empresa. Eu não tenho capacidade de julgar isso. Frase do Ratinho, aquele grande, o grande apresentador do SBT, nosso ouvinte.
Eu acho que todos estão certos e todos estão errados. É isso aí, não dá pra você todos saber. têm razão. Como é que você vai... Todos têm alguma razão. Como é que você vai julgar um negócio desse? Pô, é muito complicado. Não dá pra saber. Eu realmente não tenho capacidade pra julgar um negócio desse, não. É claro que não tá tudo limpo, né? Não tá tudo bonitinho, porque senão não tinha esse rolo todo, não entra juízo aqui. Mas que alguma coisa tem. Mas agora o que tá errado, o que tá certo, quanto deve, quanto não deve, aí seria leviano falar alguma coisa, né, Vanderlei? Claramente é uma questão. Sempre fala, né, que é dinheiro negro, né? Dinheiro negro. Eu lembro que o Ronaldo, por exemplo, o Ronaldo foi o melhor do mundo, todo mundo acha que o Ronaldo jogou 10 anos no Barcelona, né? Jogou uma temporada por causa desse problema aí de impostos, quem paga, quem não paga. Aí ele sai e vai pra Inter. O Nelson Piquet morou um período num iate. Por causa do negócio de imposto, lembra? Que ele resolveu morar no iate porque não tinha como, era um negócio de imposto. Aparentemente o assunto é números, né? Envolve números. Muitos números. Um pouco pra cima, um pouco pra baixo. Se com 15 anos são 580 e poucos mil reais, né, Vanderlei? É o que se fala, né? A Receita Federal aqui no Brasil. A Receita Federal. Não, e aliás, a Receita Federal rigorosa só foi perceber isso agora também, né? Quer dizer, E só do tem umas Neymar coisas também, que você né? não entende. Porque você tem 5 anos, até 5 anos, você pode ser investigado. Depois, antes disso, já não mais. É a lei. Não estou dizendo que tá errado, tá certo. Aí, de repente, aparece uma coisa quando o cara tinha 15 anos. Ou seja, não estou dizendo que tá certo ou tá errado. Como disse o Flávio, quem sou eu para ficar A analisando pergunta é, isso? são 5 anos ou não são? Aí que tá. Com 15 anos de idade, o cara já tem 23, me parece que tá fora do prazo. O que fez a Receita Federal nesse tempo Ô, todo? Lula, se não é o grupo diz, ninguém tá tudo tranquilo até hoje. E o né? Santos também não se mexeu. Aliás, um detalhe, se fazer de o grupo vítima. DIS é investigado pela Receita Federal. Também tá certo. Era muito. Então, Todos eles que investigue está. bem, né? Santos Por que está. existe o grupo Não, DIS? eu tô falando, Qual é do grupo DIS? Se não é o Tem que olhar grupo também, diz, não né? tem nada disso. Todo mundo vamos dar uma olhada. se dá o cala-boca certo do grupo diz, não tem nada. Diz que diz. Será que o DIS é tão limpinho? A gente reclama muito que falta parceiro no futebol. E aí os caras tomam um tomo, então precisa ver todos os lados. É isso aí, é o investidor. Os caras tomam um chapéu, pô. Sei, mas o cara não é ele treinador. investigou. Mas ele investiu porque o grupo diz não é... Ninguém é já diz, o cara investe O grupo diz não é treinador, não é clube, o cara tá lá investindo. Eu sei, Vanderlei, Ele foi buscar grana. Sei, mas é bom olhar também botou como na é que hora, ele investe. bota na frente. Que dinheiro ele investe, toma um se chapéu é dinheiro na limpo, se venda. não é. É igual bom a olhar Dorian, todo mundo, entendeu? Normalmente o dinheiro... Normalmente... Mas ela que levou bem pro Real Madrid do mesmo Eu jeito. sei, Vanderlei, eu só digo, Lula, eu só digo o seguinte: o futebol atrai muito dinheiro sujo. Claro. É bom dar uma olhada. Não tô dizendo que, o grupo que ele investiu lá, não, que o do B é o Doin. É o Doin. Estou falando o Doin e o DIS também, tem que olhar tudo. Será que esses caras entraram de boa fé ou não? Olha também o DIS, olha também o Doin, olha tudo. Já que eu falei, olha tudo. Eu não acredito em ninguém. Faz vítima, e não é só vítima. Eu me dou o Que direito. imagem o Neymar cedeu ao Santos? Eu me dou o direito de duvidar deles todos, inclusive do tal do DIS. Qual foi essa imagem? Eu não acredito em boa fé de ninguém, não. Isso aí normalmente atrai dinheiro sujo. Exatamente, qual foi essa Normalmente esse imagem? dinheiro é dinheiro sujo. Vamos dar uma olhadinha. Não custa nada. Foi essa? Não custa nada. Santos É aceitou lógico. receber por amistoso. É bom dar uma olhadinha. Preferência. Mauro, eu quero ouvi-lo sobre isso, Mauro. Mauro Santos não vai Não, dar. é melhor não. Diga, Aliás, Esse jogo. pode abrir pro Mauro. Pode falar, Mauro. aliás, é uma proposta do Santos vender o direito do jogo, está sendo negociado para o Santos vender o que ele teria em dinheiro, aí vai se discutir quanto seria esse jogo, para que o Santos abra a mão do jogo, mas receba em dinheiro o que viria a ganhar. Por quê? O jogo seria aqui no Brasil, na Pra não verdade. tomar de cena, Não é o Santos. É melhor receber É o dinheiro. pessoal do Barcelona que está oferecendo para negociar, para pagar em dinheiro, para abrir a data para outro jogo. Tá certo, Barcelona. Por falta de espaço. Tá certo. Não é o Santos que está Márcio. esperando. Não, ia ser Não é o Santos que está sensacional negociando. O Mauro não falou sobre o caso. O Santos não é o Santos que fez essa oferta. o Barcelona. O Barcelona está faria por falta de Ele data. quer se livrar. Tá E certo. paga dinheiro e segue. E seria um amistoso. Pode ser. Exato, faz parte do contrato. É uma dívida que o Barcelona tem em relação ao Santos. Em relação ao caso Neymar, primeiro são vários casos. É o caso de ontem que ele foi ouvido por duas questões. É o caso novo trazido pela Veja, que é o mais grave e o que realmente deixou o staff do Neymar e principalmente o Neymar pai e o Neymar Júnior preocupados. Então temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos. A questão tributária, que é longa e os tributaristas não se entendem,
não se entendem, é extremamente complexa. No caso do direito de imagem, mais ainda, há muito tempo a gente sabe que direito de imagem é salário. Mas no caso do Neymar é algo diferente. Porque o Neymar está acima da lei. Não é que está acima da lei. É que ninguém paga R$1 milhão para um moleque de 13 anos como o Santos pagou para evitar que ele fosse para o Real Madrid. E aí não tinha nem contrato. E não podia, não é que não tinha, não podia. Então abriu-se a empresa. Você deu antes do Barcelona? Então, é extremamente discutível. Aí o moleque não pode jogar. Quer dizer, envolve não só a questão tributária, envolve os direitos federativos dos atletas e envolve um caso especialíssimo no cara especialíssimo. O que não significa dizer que o Neymar só tem a razão. É para discutir mesmo a questão da PJ, da pessoa jurídica, como se discute não só no campo de jogo. É para se discutir, aí que está a maior questão, essa questão arrolada agora pela denúncia do Ministério Público Federal do Brasil, de que ele teria assinado documentos sem ter o CPF, que aí é uma questão de falsidade ideológica mais grave. Mas todas as questões são discutíveis, são, digamos, pagáveis, porque o Neymar tem condição até de pagar quase todas essas multas. Mas quantos anos ele tinha na época? Então, ele tinha 13 anos. Na época, eu acho, não sou jurista, não era obrigatório você ter CPF. Não, mas para fazer... Não, sim, fazer o contrato. Mas ele não era obrigado. Não, mas mesmo da procuração, mas depois você fazer o contrato primeiro, depois aduzir o CPF, aí também não é o caso. Teve um jurista que falou outro dia aqui na Jovem Pan, eu me assustei, que eu não sabia. E o cara pode ter quanto CPF quiser. Que não é o Emerson Sheik que tem, inclusive, vários CPFs, RGs e tal. E agora, eu até falei ontem, recém-nascido pode ter CPF, que vai acompanhá-lo pro resto da vida. Em termos futebolísticos, exatamente. Em termos futebolísticos, o que dá para dizer é o seguinte: já está prejudicando o Neymar. Até a denúncia da Veja não estava prejudicando. Agora a partir de agora está prejudicando. Sem dúvida. 28709707. 28709707. Claro, vamos falar da Libertadores hoje, do Campeonato Paulista. Tem muita coisa para falarmos e outros assuntos. Mas esse assunto está nas páginas do Brasil e também do exterior. Então nós temos que falar sobre isso. A opinião de vocês é muito importante e as pessoas querem saber. 28709707. 28709707. Márcio, fala, Márcio, sobre isso. Então, Vanderlei... Espera só um segundo, Márcio. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala? Renato. De onde, Renato? De Ipiranga. Pois não, Renato, qual é a sua mensagem? Eu estou esperando que o São Paulo, hoje, quando estiver jogando com o César Valerro, que a torcida, naqueles momentos difíceis, se lembre do Tolima. Tá bom? Tá certo. Um abraço. César Valerro em 2013. É verdade. Na Libertadores. Verdade. O que você aí? Você é muito preocupado. Diga, Márcio. Há ligações? Diga, Márcio. Então, Vanderlei, um monte de coisa a gente não entende. Cadê a imagem que o Neymar emprestava ao Santos para ter esse contrato de imagem que gerou esses 583 mil aí que o Neymar agora... a Receita investiga do Santos. Que imagem que foi essa com 13 anos de idade que ninguém nem sabia que o Neymar existia, entendeu? Nem sabia que existia o Neymar. Tem um monte de coisa que tá no ar aí. Sabia, né? Tanto é que foi pro Real Madrid, né? Saber, começou. Todo mundo. Não, com 13 anos não. Tem um videozinho. Não, com 13 anos sim, né? Com 8 anos de idade. Você fez o Real Madrid. Todo mundo foi quando ele deu o chapéu no Flávio no Guarujá lá. Apesar que o chapéu ao Flávio. Foi o Mogi das Cruzes. Apesar que até o Saci Pereira é chapéu ao Flávio. Agora, sobre isso. Até o Nelson Neto. É muito obscuro, Vanderlei. Ele chegou ontem. Qual é o clube que usa direito de imagem? Ele chegou ontem. É só conversa mole. Como... Não é verdade? Se fosse um popstar pra cantar, fazer um grande show. Como ele sempre chegou, Vanderlei. Vanderlei, todo mundo faz porque só com o Neymar. É a pergunta que tá chovendo em rede social. Vanderlei, você acha que nada contra o menino, que Deus o ajude? Eu sei que o Flávio aqui vai querer me dar uma mordida quando eu falar isso. Mas, Vanderlei, você acha que colocar foto em rede social em carro importado amarelo, iate toda hora, os parças com jato fretado para ir no show do Tiaguinho. Vanderlei, você acha que isso não chama a atenção de ninguém? Você acha que isso não vai ter o preço? Chama atenção. Ostentação. Deixa eu contar. Ele adora ostentar, Vanderlei. Eu falei com uma pessoa. O staff dele. Não é isso. Flávio, não é fruto da. É óbvio, Flávio. 10 segundos. 10 segundos. É óbvio, o Flávio tem razão, fruto da inveja. É óbvio que quando você aparece, quando você fica no palco, quando você tem um pouco mais de exposição. Infelizmente, o mundo é assim desde quando foi criado. Crescem os olhos e tal. Isso todo mundo sabe.
Ocorre que, no caso da Receita Federal, eu conversei no mês passado com uma pessoa ligada à Receita Federal, conversando sem grande profundidade, mas ele disse o seguinte, eu registrei, falou assim, você sabe como é que o pessoal da fiscalização não tem muito trabalho. Falei, como é que funciona? Funciona o seguinte, é só abrir todo dia as colunas sociais. Exatamente. Colunas sociais. O que aparece na coluna social, aqui tá. Não é o caso do Flávio, mas Flávio Prado a bordo de uma Ferrari. Ok, o cara pega aquele negócio, dá uma checadinha, se tá tudo certo com o seu Flávio Prado. Então, é muito moleza. Quer dizer, ele adora fazer isso. Agora, se você não quer... Se você quiser roubar e não ostentar, tudo bem, é isso? Não é isso, Flávio. Não é isso. A exposição provoca isso. Não, essa é a jogada. Mas ele foi... Alô, boa tarde. Do mesmo jeito. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Marcelo de Pinheiros, tudo bem? Diga, Marcelo, qual é a sua mensagem? É o seguinte, vocês estão falando muito de Neymar e dinheiro e tal, então esquecendo do principal jogo da rodada. Português e Juventus. Português e Juventus, você vê que eu mato a coisa, porque eu sei que pra mim é o grande clássico da rodada. Hoje, às 20 horas. Você é um cara do bairro, Vanderlei, eu adoro a equipe da PAN. E só falta, você sabe que falta uma coisa, né? Ah, é? Setorista no Juventus. Um abração pra você. Obrigado. Atenção. Uma coisa curiosa, é verdade. Nunca ninguém do Real Madrid foi chamado. Os jogadores do Barcelona, eles são super fiscalizados. O do Real Madrid, não. É gozado porque isso. Porque o Barcelona quer ser independente. A Catalunha quer ser independente. Real Madrid. Mas é curioso, atenção, hein? Atenção. Esse discurso de que só uns são investigados e outros não, eu vi recentemente. Mas diga, Bruno Prado. Mas é verdade, em várias instâncias. O jogador do Real Madrid foi fiscalizado até hoje. Bruno Prado. O Benzema agora da França. Primeiro sobre ostentação, sobre mostrar o que tem. Se o cara trabalhou, tem dinheiro pra comprar, ele pode mostrar o que ele quiser. Mas não é um bom caminho a ostentação. Eu também não. Mas aí é problema dele. Eu não... Ok. E o nosso problema é dar opinião. Na minha opinião, a ostentação não é um bom caminho. Ponto. Mas pode continuar, Bruno. Rapaz, é talentoso, isso causa inveja, e independente de imposto ou não, ele tem dinheiro para comprar tudo que ele mostra, ele trabalhou para isso, é genial no que ele faz, tem dinheiro para isso, e sobre se ele deve alguma coisa ou não, a justiça que vai definir também. Muito pelo fato dele ser um cara famoso, rico, as pessoas já o condenam antes de tudo. Se a justiça determinar que ele tem que cumprir alguma coisa, ele cumpre. Se ele for inocente, se não tiver que cumprir nada, não cumpre. Dentro de campo, ele é fantástico. A questão jurídica é a justiça que vai ver. E é um jogador que pode fazer. Ninguém tem dúvida, mas como eu falei, eu não mostraria. Eu não gosto de esquemão. Eu não mostraria o que eu tenho, o que eu ganho se eu tivesse o dinheiro dele, mas ele que faz isso não é problema meu. Ele mostra o que ele quiser. Então, mas você não mostraria. Se você acha tão normal, você deveria mostrar. Investidor não. Eu acho que cada pessoa tem o direito de mostrar o real. Mas está sujeito a isso. Eu acho que está sujeito a isso. Eu acho que então se o cara, por exemplo, um cantor que a gente sabe que tem muito dinheiro, se ele não mostrar na internet, então a receita não é assim, né, Bruno? Você sabe que não é assim. É que é aquela velha história. Você deixa o bumbum na janela. Na medida que o teu bumbum fica na janela, fica mais exposto. Causa inveja. Claro. Não significa que os bumbuns que não estão na janela não mereçam também investigar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, se você aparece aí, igual o cara aparece... Tem coisa na vida que você tem que se precaver. Uma questão de cautela. Você sabe que você passar na rua tal, o cara corta o teu pescoço para tirar a tua medalhinha. Sim. Aí você vai passar naquela rua com tal... Com a medalhinha? Não, com um relógio de 50 mil reais. A chance de você cortar o braço é enorme. Então mas tem outra vez aí a culpa é da vítima, não do criminoso. Eu posso falar isso porque eu sou vítima. Mas você pode evitar. Por exemplo, eu fiz uma bobagem, não fiz uma bobagem? Parei para atender um telefone. Fui assaltado. Claro... Eu sei que ele não pode me culpar, eu sou vítima, mas eu sei disso. Eu sei que quem para atender um telefone numa rua com o carro ligado, São Paulo, uma porcaria, está sujeito a tomar um revólver na cabeça. Eu sei disso. Então eu cometi uma bobagem. É isso que eu estou dizendo. Você tem que tomar cuidado. Vai tentar mais para eu fazer. Diga, Vampeta, sobre esse episódio. Vanderlei, teve um caso muito sério no país há um ano atrás, pior do que a Lava Jato, que foi o escândalo da Receita Federal que ocultaram. Sumiu da mídia rapidinho, que foi muito mais dinheiro do que a Lava Jato.
Isso já sumiu. Isso é programa pro Pingo dos Is, né, pra nós. Eu, há um ano atrás, eu recebi um convite em casa, da Receita Federal. Aqui na Polícia, aqui do outro lado, viu? O prédio aqui é. O Paulo Carneiro, o Vitória me vendeu em 94 pro SV Eindhoven por $1 milhão. E na época, o jogador tinha direito a 15%. Eu ganhava 250 RVs, que dava 2 salários mínimos e meio. E depois disso tudo, eu fui intimado, recebi esse convite para eu ir dar depoimento se foi 1 milhão ou foi 1,5 milhão. E isso por videoconferência. Eu tô aqui, o pessoal tá lá na Bahia. Primeira coisa que a juíza falou, ó, se der depoimento falso, vai preso. Eu digo, pode perguntar. Foi 1 milhão, 1,5 milhão. Eu digo, Vossa Excelência, eu queria que fosse 1,5 milhão que eu ia ganhar mais. Me pagaram de 1 milhão. Você tem certeza que foi de 1 milhão? Eu tenho, porque eu recebi 15% em cima de 1 milhão. Mas se fosse 1,5 milhão, eu queria também. Eu tô querendo. Estão me devendo. Estão me devendo também. Então, se não deram o certo por isso, se não deu o dinheiro para disso que eles achavam que tinha, não tinha nada disso. Tava todo mundo aí oculto, nem a Receita estaria em cima do Neymar, ninguém. Algo passou. É uma possibilidade. E eu fui lá. Você tem certeza? Eu digo, tenho, porque eu quero ficar solto. Não tô mentindo em nada. Então, tudo bem, seu Marcos. Obrigado pelo problema. Rapidinho, 15 minutos. Seu Marcos. Chamou do seu Marcos. Se chamou do seu Marcos, a coisa pegou. Não, mas eu fui intimado aqui porque invasão de divisa, achou que o Paulo Carneiro tinha feito uma operação errada. Não fez, né? Eu sei que se fez, eu tomei um balão também a parada. $75 mil. E Fred, liga, Fred. Eu acho que às vezes o Neymar, por colocar carro, viagens, acaba ostentando, acaba gerando uma certa, não só inveja, mas uma certa, não vou dizer, uma bronca em relação ao Neymar, a postura dele. O pai dele na entrevista foi muito mal, gera-se uma outra bronca em relação ao posicionamento do pai. Eu acho que assim, o Neymar, por ser o que é e por já ter sido trabalhado desde criança para ser um grande astro, um grande jogador, se daria certo ou não, só o futuro diria, e acabou mostrando que realmente é um grande astro. Ele deveria ter dado exemplo até nisso. Não só dentro de campo, mas fora de campo tinha que ter sido um exemplo. Não foi um exemplo. Dentro de campo tem alguns problemas também. Ele precisa melhorar muito a postura dele dentro de campo. É um ótimo jogador. E fora dele a gente vê cada vez mais tá piorando as coisas. Tenta falar uma coisa, aparece uma outra informação. Tenta falar uma outra, desafia o Ministério Público. Eu acho que esse lado fora de campo também tem que ser trabalhado, inclusive pelo pai do Neymar, que a gente vê muitas vezes em algumas declarações pisando na bola. Diga, Luiz Carlos Quartarolo. Olha, Vanderlei, primeiramente, eu acho o seguinte, o fato de ostentar ou não, se o cara ganha 10 milhões, 100 milhões por mês, então ele tem condição de comprar uma Ferrari por mês. Então você tem que investigar quando há sinais de riqueza que não tem procedência. Se eu sair, por exemplo, comprando um apartamento de 10 milhões, eu tenho que ser investigado pela Receita Federal. Se eu comprar uma Ferrari todo mês, eu tenho que ser investigado pela Receita Federal, porque eu não tenho dinheiro para isso e nem como comprovar, a não ser que tenha ganhado na loteria. Agora, quando o cara ganha o que o Neymar ganhava o que o Roberto Carlos ganhava, ganha o que o Cristiano Ronaldo ganha, esses caras têm condições de comprar um barco, sim. Então, isso aí é perseguição e é vagabundagem do cara que fiscaliza. Ele tem que trabalhar, ele tem que olhar lá a Receita Federal e buscar, vai nas empresas, ó. O senhor comprou uma casa em Miami, pagou $10 milhões, mas o senhor ganha 100 mil por mês, o senhor ganha 25, igual o doutor Eduardo Cunha aí. O cara é deputado federal. Não dá para conceber um cara desse, parece pouco no conjunto da obra que está aí hoje, 5 milhões, Luiz, porque 5 milhões hoje é bicharia. Só um segundinho, por gentileza, Luiz. Por favor. Nós conseguimos um contato internacional, o Mauro Betting proporcionou esse contato. Mauro, traga o nosso convidado, por favor. Bom, boa tarde, Gustavo Xisto, advogado do Neymar, que acompanha o caso e que está desde segunda-feira, ou desde o fim de semana, na Espanha, acompanhou ontem a audiência do Neymar aí em Madrid. Muito boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Xisto. Ô, Xisto, então é o seguinte, eu queria que primeiro você pudesse fazer um resumo de como foi a audiência do Neymar aí na Espanha ontem em Madrid. Eu queria que você falasse como é que foi. Bom, foi tranquilo, se é que a gente pode dizer que o Neymar
Júnior ir a uma audiência é tranquilo, né? Uma situação certamente que ele não está habituado a jogar bola, fazer gol, não está habituado, obviamente, a comparecer numa audiência. Mas dentro do possível, fora a parte pessoal mesmo, dessa situação muito delicada que é para ele, a audiência foi excelente. Foram ouvidos o Neymar Júnior e o Neymar, seu pai. Depoimento do Neymar Júnior foi por cerca de 1 hora. O juiz queria ouvir, tentar conhecer um pouco os fatos. Só para lembrar que, na verdade, não há nenhuma acusação por parte da justiça espanhola, nem contra o pai, nem contra o filho, nem contra as outras partes envolvidas. Na verdade, é uma representação criminal, uma representação particular por parte da DIS, que é o fundo de investimento que detinha os direitos de direitos econômicos do atleta. E nessa representação criminal vai a um juiz de instrução, na audiência nacional que é em Madrid, e esse juiz de instrução, ele ouve as partes que são acusadas particularmente pela DIS. Não foram ouvidos na segunda-feira o presidente do Barcelona, atual, o ex-presidente Sandro Rosell, foram ouvidos os representantes do Barcelona e a representante do Santos. O presidente do Barcelona atual, Bartomeu, e o ex-presidente Sandro Rosell se reportaram ao depoimento que já tinham oferecido em outro procedimento e foram ouvidos ontem representantes do Barcelona e do Santos. E hoje, ontem não, na segunda-feira, né? Ontem que foram ouvidos o Neymar e o Neymar Júnior e o Neymar pai. Então o depoimento foi muito tranquilo. O Neymar Júnior, obviamente, se reportou a tudo aquilo que acontece na sua carreira, que a gestão ela é realizada exclusivamente pelo pai, e ele frisou muito bem que, na verdade, não só a carreira desportiva, mas do ponto de vista pessoal, desde que ele nasceu e tem consciência enquanto pessoa, ele confia no pai e delegou ao pai todas as atividades para ele poder ficar focado no futebol. Isso é realmente a realidade vivenciada pelos dois. Particularmente, o Neymar pai, ele é pai e, coincidentemente, é o agente e é o detentor da imagem, o detentor da gestão da carreira do atleta. Então, o Neymar Júnior foi muito tranquilo em relação a isso, colocou todos os pontos, olhou os documentos, confirmou que todos os documentos contam com sua assinatura, mas que todos eles foram firmados a pedido do pai e ele, obviamente, não leu as centenas de contratos que ele assinou até hoje. Na verdade, ele fez tudo, obviamente, em confiança ao pai, acreditando, como realmente foi, que ele está fazendo o bem para ele e a gestão da sua carreira. Então, o depoimento do Neymar foi nesse sentido. O juiz foi muito cordial, o fiscal, que seria equivalente ao promotor para o nosso sistema judiciário no Brasil, o fiscal dessa audiência nacional também foi muito cordial, e ambos colocaram ao Neymar e ao Neymar pai, eles não estavam sendo interrogados, e sim colocado a eles a possibilidade de esclarecer os fatos. Esses fatos que até então tinham sido oferecidos exclusivamente pela outra parte que acusa particularmente, que é a DIS. Então, o Neymar Júnior foi muito tranquilo, encerrou o seu depoimento nessa parte, e na sequência teve o depoimento do Neymar, pai do Neymar Júnior, e que foi um depoimento mais detalhado, onde ele esclareceu ponto a ponto todos os contratos, todas as relações que ele tem com o Santos, enquanto gestor da carreira do seu filho, enquanto agente, enquanto pai do jogador, desde os 12 anos de idade, primeiro contrato de formação, em 2006, primeiro contrato profissional, e daí em diante. O contrato firmado com o Barcelona em 2011, que o Neymar Júnior não tinha conhecimento, por incrível que pareça, as pessoas não têm a dimensão, mas o Neymar Júnior não tinha nem a noção que em 2011 ele poderia ir ao Barcelona. Ele se
sinceramente acreditou que era real aquela possibilidade de realizar o sonho quando ele vestiu aqui no dia 31 de maio, dia 1º de junho, salvo engano, a camisa do Barcelona. Até então, sua dedicação e sua felicidade era jogar pelo Santos Futebol Clube. E a partir dali ele passou e viu que aquele sonho estava se concretizando. E ele queria cumprir o contrato com o Santos, mas por deliberação, determinação entre os clubes, entre o Santos e o Barcelona, se decidiu pela venda naquela oportunidade. Então, o Neymar deu detalhes específicos de todos os negócios que seu filho possuía com o Santos, que possui com o Barcelona, e deu detalhes e com uma tranquilidade também, um conforto de que fez a parte, fez tudo corretamente. O juiz e o fiscal perguntaram bastante em relação à questão da carta. Não sei se vocês se recordam, aquela bendita carta de 2011, em que o Luiz Álvaro Ribeiro, ex-presidente do clube, do Santos Futebol Clube, assina autorizando o Neymar, que foi uma exigência do Neymar, na verdade, porque ele em 2011, ele declarou que até 2014 ele aceitava ficar no Santos, era a última renovação que se fazia, mas ele queria já ter a liberdade de fazer a gestão, de encontrar um clube na Europa desde já para o seu jogador, porque ele tinha mais 3 anos para permanecer no Brasil. E foi aquela carta que foi negada pelo ex-presidente Luiz Álvaro Ribeiro, aquela carta em que o Santos autoriza o Neymar, especialmente Neymar Júnior, enquanto atleta, para evitar justamente o assédio, que é a questão também do artigo 18 do regulamento da FIFA, em que o atleta ele pode iniciar, realizar e concretizar negócios desde já com clubes internacionais, desde que respeite o contrato com o Santos. E foi o que o Neymar fez. Ele projetou o futuro do filho. Na verdade, enquanto agente, enquanto pai, de posse dessa carta, essa autorização expressa, ele negociou o direito futuro, que no futebol se entende como free agent, que é um jogador livre, e o Marcelinho é um jogador livre a partir de 2016, então no contrato do Santos, ele negociou esse futuro com o Barcelona. Então, os juízes questionaram bastante relação a isso, e a situação incomum, e são os negócios do Neymar, porque o Neymar é um jogador incomum, um jogador diferenciado, que seus negócios fogem do habitual do futebol. Então, o juiz ele queria entender as particularidades do negócio. Então, esse foi, em resumo, o enredo das audiências. E eu assisti, apesar de advogado brasileiro, me deram a permissão de assistir as audiências ao lado dele, e particularmente eu senti que o juiz e o fiscal ficaram muito tranquilos e entenderam agora sim, de fato, os negócios. Agora, doutor Gustavo Xisto, isso é o que aconteceu terça-feira em Madrid. Mas desde o sábado, com a publicação da revista Veja, a denúncia do Ministério Público Federal mudou de figura. É uma outra investigação, uma outra história e novas acusações, novas denúncias, principalmente de sonegação fiscal e principalmente a questão da falsidade ideológica, basicamente na figura de um CPF conquistado, obtido pelo Neymar Júnior, posterior a alguns contratos firmados. Eu queria que... Isso aqui é uma pergunta de leigo, enfim, de quem está tentando entender a história. O que é pior dessas denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal e apresentadas na revista Veja? O que deixou a situação mais delicada para Neymar pai e Neymar Júnior, doutor Gustavo? Tá bom, Mauro. Eu vou tentar ser o mais simples possível, sintético possível, porque é uma situação que já vem há algum tempo, mas tecnicamente você vai entender as conclusões. Uhum. O que mais me surpreendeu o Neymar. O Neymar Júnior, sinceramente, não surpreendeu, porque ele fica assim, realmente à margem de todas essas questões. Ele sabe muito mais pela imprensa, o chateia, obviamente, mais do que pelo pai, ou por seus advogados, por mim. Ele sabe pela imprensa, a gente tenta preservar ao máximo ele. Mas, obviamente, ele soube das acusações e soube pela imprensa. Nós soubemos pela imprensa. Estamos surpreendidos com a revista Veja. Já na sexta-feira começaram a nos enviar comunicados que saía a matéria. A Veja nos comunicou, dando a oportunidade de responder. Nós não podíamos responder porque não tínhamos conhecimento até então das acusações e da denúncia. E nos causou surpresa e estranheza o fato do procurador se pronunciar
sob um processo em que ele próprio decretou sigilo. Na verdade, isso decorre de um procedimento sigiloso do Ministério Público, que era presidido por esse procurador que assina a denúncia, que é o Thiago Lacerda Nobre. Ele decretou sigilo no PIC e, ato subsequente, ele quebra esse sigilo quando ele faz a denúncia e se pronuncia sobre a denúncia. Então, isso causou surpresa e estranheza ao Neymar e uma certa indignação e frustração pelo sistema, na verdade. Então, nós soubemos pela imprensa, pelo repórter, pela Veja, que saía a reportagem no dia seguinte, não pudemos nos pronunciar porque não sabemos do fato e da acusação. E com a reportagem da Veja, a gente mais ou menos teve a ideia do que seria. No domingo, o Neymar foi ao Fantástico, estava comigo, estava ao lado dele, ele conversou com o pessoal, que também foi pedido para ele, e se pronunciou daquilo que nós imaginávamos que seria essa denúncia. E na segunda-feira foi confirmado. Essa denúncia que foi apresentada, foi oferecida, está com o juiz da Quinta Vara para receber ou rejeitar essa denúncia. Essa denúncia, ela decorre dos mesmos fatos que já vem sendo noticiado, que você já tem conhecimento, relativos àquela multa de autos de infração de 188 milhões. Vocês devem se recordar que foi noticiado também que o Neymar sofreu uma auto de infração de 188 milhões em decorrência desse auto de infração, que foi lavrado pela Receita Federal. Ele sofre uma medida cautelar, que é uma cautelar fiscal, cujo objetivo é decretar a indisponibilidade de bens. Vocês se lembram dessa parte? Sem dúvida. Sim. Então, com o auto de infração da Receita Federal de 188 milhões, a Procuradoria promoveu uma cautelar fiscal porque entendeu que o débito era superior a 30% do patrimônio declarado de Neymar das empresas do patrimônio do seu pai. Por esse dado objetivo, o tribunal entendeu que tinha de decretar a indisponibilidade e, basicamente, no final, se confirmar essa multa, o Neymar tem patrimônio suficiente para honrar com esse compromisso. Isso está sendo discutido, porque existe a posição já consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que não depende exclusivamente desse dado objetivo de ser 30% superior. Na verdade, há que comprovar que o contribuinte está dando mostras de dilapidação do patrimônio. Se não ocorre no caso, o próprio desembargador que proferiu um voto contrário e disse que é evidente que o patrimônio do Neymar e sua família só cresce a partir de então, seu salário aumenta, propostas, então não tem por que a decretação. Mas isso ocorreu realmente e em virtude desse auto de infração da Receita Federal. É expedido um mandado para fins penais. O auditor fiscal que lavra esse auto e, por determinação legal, expede um mandado de representação para fins penais para o Procurador da República. E, no caso, foi o Thiago Lacerda Nobre. Quando ele recebe esse mandado, ele decreta o sigilo no procedimento. Contra este auto de infração de 138 milhões, o Neymar, seu pai, sua família, as empresas apresentaram tecnicamente uma defesa, que chama impugnação. Então, em primeira esfera administrativa, essa discussão em que eles questionam a ilegalidade da fiscalização e a ilegalidade da autuação. Tecnicamente, Mauro, você entender, com a apresentação da impugnação da defesa, existe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O crédito tributário não se consolidou definitivamente, não foi lançado definitivamente. Porque tem de julgamento na esfera administrativa, não judicial. Ainda a legalidade não do auto de infração. Contra a decisão dessa impugnação, ele acaba de recurso ao Conselho Federal de Recursos Fiscais, que é o CARF, para controle. Depois de consolidado, vier a ser mantido o auto de infração, tem inscrição administrativa, consolidação do crédito tributário. Qual é a consequência disso? O procurador, o Ministério Público Federal, ele ofereceu denúncia relativa a estes mesmos fatos. Toda essa investigação de que houve supostamente falsidade ideológica, em consequência, a sonegação fiscal, porque, na verdade, o ataque você falsificou documentos para obter uma vantagem, para pagar menos impostos. Então, na verdade, o crime
de falsidade ideológica está absorvido pela sonegação fiscal, né? É o meio e o resultado é o outro. Gustavo... E por esses fatos... Alô? Gustavo, só para a gente fechar, porque o relógio é implacável e o seu contato diretamente da Espanha foi muito oportuno aqui, porque é a voz da defesa do Neymar nesse episódio tão importante, que ocupa manchetes em jornais do mundo todo e no Brasil não poderia ser diferente pela importância do personagem envolvido, né? Evidentemente. Só para fechar, isso vai se arrastar até quando? Só para a gente, a sua sensibilidade, o seu conhecimento jurídico, vai se arrastar até quando? Vamos lá, só para concluir um pontinho importante. Existe uma súmula, que é a súmula 24 do STF, tanto do Tribunal Federal, que fala, uma súmula vinculante, cujo o juiz está vinculado, vai decidir agora. Não pode ocorrer a denúncia sobre os mesmos fatos quando não há consolidação do crédito fiscal definitivo, do lançamento. Ou seja, essa denúncia é precipitada, cujo objetivo principal foi, evidentemente, colocar na mídia e denegrir a imagem do jogador. Porque, infelizmente ou felizmente, o Neymar vive da imagem, então isso acontece, né? Ele está acostumado, habituado, isso decorre do seu sucesso. Mas, infelizmente, isso vai certamente, já tomaram as providências, o advogado que nos representa o Neymar na parte do processo penal já tomou a providência, cujo objetivo é rejeitar essa denúncia. Isso vai ser rápido. Essa rejeição ou recebimento dessa denúncia especificamente, isso em 15, tem questão de carnaval, feriado, mas 15, 20 dias, 30 dias, acreditamos que pelo menos em primeiro grau tem essa decisão e é o que se espera que essa denúncia seja rejeitada porque ela é precipitada. O auto de infração, particularmente do 180, é aquela discussão clássica que entendeu a Receita Federal, que na verdade é que os contratos em que a imagem é cedida do Neymar Júnior para o pai e cedeu como agente natural, um menino de 12 anos, quem determina de quem é a imagem é o próprio pai. Não precisa nem ter contrato com o filho. Só que, efetivamente, existia o contrato por exigência do Santos. Então, na verdade, o procurador ele aponta uma irregularidade que o Santos teria cometido no contrato que ele determinou ao Neymar. Sim. Essa questão do CNPJ, a falsidade. Mas, enfim, é a questão clássica da imagem, que se entende que o jogador utiliza da imagem para mascarar salário. Como que pode ser o Neymar que ele recebe da Volkswagen, do Santander, da Claro, todo mundo vê ele na televisão, quem paga são fontes pagadoras distintas, seus patrocinadores, e se considerar como salário, cuja fonte pagadora não é o seu clube. Então existe essa imperfeição que está sendo buscada. E mais, 180 milhões, isso é com multa e juros. 65 milhões é de imposto, segundo a Receita Federal. O Neymar pagou na empresa, em Barcelona, por todos os contratos, 75 milhões. Pagou 10 milhões a mais e a Receita Federal desconsiderou todos esses pagamentos que foram feitos. Mas isso, infelizmente, é o sistema. A gente está sujeito a isso e já foram apresentadas as defesas competentes. Acredito eu, agora respondendo a sua pergunta, que na esfera administrativa esse processo pode se alongar, durar 5 anos, 6 anos para uma decisão definitiva. E a denúncia só pode ocorrer após isso. Então, te respondendo, essa novela do processo fiscal, do auto-ação, demorará. Isso não tem dúvida, porque o nosso sistema é assim. Até saber se tem razão a Receita, se tem razão o Neymar, vai demorar esses 5 anos. E o que é mais importante, se prevalecer o entendimento da Receita Federal, que essa imagem tinha que ser tributada na pessoa física e não na pessoa jurídica que tem imagem, que é empresa dos pais, o Neymar Júnior não é titular, não é sócio, se prevalecer esse entendimento, hoje quem arrecada todos os impostos da imagem do Neymar, cujo faturamento é cerca de 70 milhões, 80 milhões por ano, é a Espanha, porque é residente fiscal na Espanha aqui. Entendi. Ou seja, a Receita, não tenho dúvida, está dando um tiro no pé, porque o Brasil vai deixar de arrecadar todo o imposto decorrente da imagem do Neymar. Doutor Gustavo Xisto, obrigado pela gentileza e pelos esclarecimentos ao vivo, direto da Espanha. Muita coisa vai ser utilizada pela imprensa brasileira, aquilo que você acabou de dizer aqui, eu repito, é a voz da defesa do Neymar, enfim, dos envolvidos todos. Xisto, um abração, muito obrigado, boa tarde para você. Obrigado a vocês, boa tarde, obrigado pelo espaço, em nome do Neymar Júnior, eles certamente esperam que tudo acabe rápido e que eles tenham paz. Aí está. Obrigado, Mauro. E eu queria só dizer o seguinte,
Eu queria também dizer, só para fechar, porque nós estamos comercial atrasado, que pelo que ele acabou de dizer, tanto na Copa de 2018 como na Copa de 2022, esse assunto voltará sobre a mesa. Voltamos dentro de instantes no nosso Esporte em Discussão. Companheiros, seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Hoje abrimos um espaço para a participação do Gustavo Xisto, que é o advogado do Neymar, do pai dele, enfim, direto da Espanha, para falar sobre isso. O Luiz Carlos vai concluir o que estava dizendo e o Daniel Lian está na linha. Diga, meu caro. Aquela linha que eu falei. Se você tem dinheiro para comprar, você pode comprar a ostentação de cada um. O que você não pode é ter sinais de riqueza sem ser rico. Aí eu acho que a Receita Federal tem que ir atrás de você. E outra, né? Desde que eu vi essa matéria do Neymar no Fantástico, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque é a terceira vez já que se monta uma matéria para dar explicação e tentar alcançar os ouvidos de quem não está ouvindo direito ou alguém que ouve demais. Já teve com o Lula, já teve o negócio lá do travesti com o Ronaldo, que foi uma matéria montadíssima, e essa do Neymar que não passou nenhuma credibilidade. Essa do doutor passou mais credibilidade. Com todo o respeito à Rede Globo, que é maravilhosa, faz coisas fantásticas, é a melhor TV, uma das melhores do planeta. Mas tem umas coisas também que não dá para aguentar e quem é jornalista percebe que foi montado. Ou seja, faz isso, pergunta isso, para ele falar isso e acabou. E faz de conta ainda que está apertando. Então não ficou legal, não. E tem uma informação no UOL hoje, a gente dá crédito, que a Rádio Catalunha está informando que durante o depoimento, o pai do Neymar citou que está perdendo dinheiro, que ele tem uma oferta de 190 milhões de euros, cerca de 820 milhões de reais, para vender o Neymar, que não pode negociar. Isso é a cláusula rescisória do jogador. E que isso está sendo atrapalhado justamente por causa desses problemas da justiça. Quando vai acabar? A pergunta foi pertinente e oportuna sua. É verdade. Quando vai acabar? Quando eles explicarem tudo. É fácil. Nós estamos em contato com o Daniel Lian, que está no Peru, ao lado do São Paulo. Atenção, nós vamos falar sobre César Valerio e São Paulo. O Nilson vai mostrar para você hoje à noite, com o Flávio, com o Beto Saad, com o Márcio Espímpolo, enfim, com toda a equipe de esportes da Jovem Pan. Atenção, nos atualize. Alô, Daniel Lian. Pois não, Vanderlei. Nós falamos nesse momento aqui de Trujillo, 3 horas a menos em relação ao horário brasileiro. Os jogadores do São Paulo há pouco tomaram o café da manhã, ainda alguns ainda tomando café, desceram para o lobby, mas já subiram para os quartos, descansando aí para depois almoçar, enfim, para se preparar para a partida de logo mais à noite. Ontem o São Paulo conheceu o gramado. Enfim, o gramado, segundo os jogadores, está um pouco duro, mas o São Paulo está preocupado até mesmo com os ventos. Aqui venta bastante na cidade de Trujillo e com isto há muita variação em relação à bola. Então o setor defensivo tem uma preocupação ainda maior. Calheri pode até estrear no segundo tempo, segundo o técnico Edgardo Balsa, o São Paulo que vai começar com a mesma formação que iniciou o Campeonato Paulista, Vanderlei. Legal, Daniel. Última pergunta. Casa cheia, seguramente, né? Casa cheia. O ingresso por aqui está uma média de $30, um pouco menos. Os ingressos mais caros chegam a ser aí essa faixa de $30. Não vai ter a lotação total, mas vai ser um bom público. Terá aqui esta noite o estádio aqui do César Valerio, enfim, de Trujillo, só que o estádio não vai ser uma grande pressão, até porque, segundo eu comentava aqui, conversei com alguns peruanos, eles ressaltaram que esta torcida é um pouco mais calma, que eles só vêm mesmo para assistir a partida, não é uma torcida tão fanática, vem apenas para apreciar o futebol. E olha, Vanderlei, tem umas faixas aqui na cidade, fazendo a propaganda do jogo, e é o Luiz Fabiano quem figura nessa faixa com a camisa do São Paulo. Então, estão atrasados, mas isso já teve com seleção brasileira. Portanto, não vamos esculhambar, porque já venderam. Brasil, quem estava lá? Ronaldinho. Eles estavam 800. Sub-20 também, do São Paulo. Então, isso daí é porque o negócio de promoção é feito com muita antecedência, e às vezes um ano de antecedência.
cabeça. Então eles colocam naquele instante o jogador que está badalando. O Lugano nem viajou, né? Tá certo? Não, Lugano não. Não viajou, ele está aí aprimorando a forma física no Recife, aí em São Paulo, nem viajou com a delegação. A expectativa é de que no jogo do Pacaembu, no próximo dia 10, no jogo da volta, ele possa estar em campo. Tá legal. Castelli tá aí? Não tá. Não, para de cutucar o Daniel. Daniel Leão, um abração, até daqui a pouco. Não, quem Leão. cutuca é o Castelli. Castelli, não cutuca ele não. Eu estou aguardando Ellen Rocha, ok? Parabéns. Ellen Rocha. Que eu gosto. Ellen Rocha que vai dar um pulinho rapidamente lá onde tá o Daniel. Ele depois volta pro vai carnaval. pegar o tamanco dela de volta que ele levou embora. Muito bom. Legal. Atenção. Flávio, eu quero ouvi-lo. César Vallejo e São Paulo. Bom, conhecemos pouquíssimo desse time peruano, que pelo visto conhece pouquíssimo do time. Pelo visto conhece pouquíssimo do time do São Paulo também, né? É o quinto colocado do Campeonato Peruano. Então, grande ponto de interrogação. O time do São Paulo eu vi na hora de manhã teve o primeiro tempo razoável contra o Red Bull, depois o segundo tempo muito fraco. Vanderlei, não dá pra falar nada desse Tem jogadores muito bons. É o jogo da vida dos caras. Se eles tiverem alguma coisa, vão ter que ganhar essa partida. Então, vamos esperar. Esse realmente é um grande ponto de interrogação. Esse é aquele que você fala, tudo pode acontecer. Esse realmente tudo pode acontecer. Não dá pra saber nada. A gente não conhece esse time e qualquer coisa que a gente possa falar é tudo bem, mas sabe-se que é pequenininho, né? A gente sabe isso, parece que todo mundo concorda. Aquela frase é muito prematuro. Tropeçar com o pequenininho é vexame. O São Paulo tem individualidade melhor. É isso que eu tô falando. Tropeçar, empatar é tragédia. Mauro Betti, quer dizer, na minha opinião. Diga, Mauro. Tá ventando lá, hein, Mauro? Tá ventando, é bom ficar, então, segurar, botar um capacete e tal, aquela coisa assim. São Paulo está em formação, tem problemas defensivos. No final das contas deu certo, ganhou a Copa do Brasil, mas é completamente diferente. Mas essa é mesmo. O São Paulo ainda não se acertou, é o treinador e na boa jogou um jogo. Ele também não está certo. São Paulo vai passar, vai sofrer mais do que se imaginava, mas vai passar, mas tem que ter muita paciência. O torcedor, nesse momento, no jogo de volta, no Pacaembu, tem que apoiar o tempo todo, seja qual for o resultado hoje, mas não espero nem vitória de São Paulo nem derrota, ou seja, por tabela, por definição, diria o poeta matemático, um empate e com gols, tipo assim, 2-2. Eu não confio no sistema defensivo de São Paulo. São Paulo no jogo, com balsa de treinador? Não, São Paulo vai fazer, mas vai sofrer também ainda. Mas exatamente pelo balsa, o São Paulo vai fazer uma boa Libertadores, mas ainda é muito cedo para qualquer coisa. Alô, boa tarde. Alô? Quem fala? É Marcelo, quem fala? É o Vanderlei, e aí quem é? É Marcelo, Vanderlei. De onde, Marcelo? É aqui de São Paulo, Interlagos. Bacana, e torce pra quem, Marcelo? É pro Santos. E qual é a sua mensagem, Marcelo? Eu tô acompanhando vocês aqui pelo assim, se vocês sempre conseguir falar agora. Ótimo. Eu tô acompanhando pelo computador, mas pelo rádio, que eu gosto muito de rádio. Eu tenho outras atividades e sou pelo rádio. Não me cortem, Vanderlei. Não, mas você prometeu ser rápido? Como é que eu vou cortar você? Tudo bem, são duas coisinhas. Ó, essa história do Neymar, Vanderlei, isso daí é o seguinte, tem gato na tuba, pode ter certeza. Tem gato na tuba, alguma coisa está muito mal feita aí pelo pai dele ou por ele, e isso aí vai dar bode. Porque é o seguinte, eu tenho a minha conta paguinha aqui de luz, ó, se forem me questionar, eu apresento a conta, pronto. Tem alguma coisa muito errada aí. É a malandragem brasileira que está rolando. Agora, a segunda coisa é sobre aquele negócio de empresários de jogador de futebol. Eu concordo plenamente com o Flávio Prado, ele tem completa razão nisso. Agora tem uma ideia. Por exemplo, na base, o molequinho já entra lá com 12 anos, às vezes com 10, né? 10, 12, né? Isso. Então, põe lá, faz o contrato com o pai, o menino vai lá, ele vai ter tudo, ele vai ter alimentação, ele vai ter estadia, ele vai ter atendimento médico e tudo, faz o contrato com o pai. Não pode ter empresário. Você está aqui no time, você não pode ter empresário. Se você arrumar empresário, você sai. Legal. Obrigado pela gentileza e pela participação e pela sua opinião. Não, mas ele concluiu o raciocínio. Márcio Espípolo, queremos ouvi-lo. Sobre o jogo. É isso, o campeonato de ovo, acabar de ovo. É o pai que mais vende, que mais traz. Aí o cara mata o pai, como é que você faz? Tem que ir na Fundação Casa. Fala, Márcio Espípolo. Vanderlei, vendo os treinos do São Paulo, é aquilo que eu tenho dito há alguns dias aqui. É dose ver, hein? Não pensa que é aquele, opa... É diferente de Osório, né?
Não, aí são vocês que estão falando. Se fosse o Osório, a chance de... Toca-me voe. A chance de fazer 4 e tomar 5 hoje era enorme. Miguinho, não dá nem pra comparar. É outro mundo. É que você fala com o coração, Flávio. É outro mundo. O Osório hoje, a chance de tomar uns 3 gols era grande. Podia fazer 4, claro que podia. Entendeu? É um time que joga defendendo, defende bem, Vanderlei. Agora, como vai se portar a zaga do São Paulo? Em poucos minutos contra o Red Bull, algumas lambanças aconteceram. O Breno tá com tendinite, não está 100%. Se reclamar... Vai pra lá? Não, vai sai jogando. Caramba. Agora, se sentir alguma coisa, o Breno. Ele saiu todo escangalhado. Vai jogar. E ele escreveu Caramelo na Libertadores. Aí escreveu Caramelo, o Auro ficou fora. Reinaldo ficou fora. Matheus Reis, que renovaram o contrato, ficou fora. E o São Paulo vai assim. O Caleri tem treinado muito bem, mas deve ficar no banco, a não ser que ele faça alguma surpresa e tente pegar o pessoal no contrapé aí, não dá pra saber ainda qual é o estilo dele de trabalho, né? Se ele faz isso, vou manter o time, e de repente põe o Caleri pra jogar desde o começo. Tá treinando muito bem, muito melhor que o Centurion. Certo. Muito melhor que o Centurion. Também, né? Ok. Se eu fosse arriscar um placar, Vanderlei, pelo que eu tenho visto do Balsa treinando, 1-0. empate tá de ótimo tamanho hoje pro São Paulo. Nada de 2-2. E aí classifica jogando no estádio Paulo Machado de Carvalho. Tudo bem. Classificar também, acho que vai. Agora empatar. Agora o que eu tenho ouvido aí, ganha hoje e ganha bem. Volta hoje classificado. Pelo que eu vejo dos treinos, não acredito. A não ser que os caras peguem a bola debaixo do braço e falem, não, agora é com a gente aqui, vamos resolver. Time de atitude. Se parte da torcida chiar, eu acho que ela terá razão. Ele e o Wesley, os dois vão Se empatar e a torcida chiar, eu acho que ela terá razão. Companheiros, seguimos com o nosso esporte em discussão. Bruno, o São Paulo em campo pela Libertadores. Quero ouvi-lo, Bruno Prado. Bom, o São Paulo, o que mostrou até agora, é um time que sofre muito para criar alguma coisa. E acho que o São Paulo ele deve passar no confronto, mas deve ser tudo apertado, pelo estilo do time, a não ser que o César Valerro seja um time horroroso, aqueles times que não tem noção do que faz em campo. Deve ser, Se for um time bem organizadinho, já deve ser um jogo duro pro São Paulo. Mas assim, o que eu digo horror é assim, você não conseguir ocupar espaço, não conseguir marcar. Se for minimamente organizado, ele deve dificultar o jogo pro São Paulo, mas no fim o São Paulo passa, mas não acredito em grandes atuações, não. Então, você imagina o torcedor apaixonado que não tem... Tá muito feliz agora. Porque, não vai jogar contra o Boca em grandes momentos. Mas o River Plate do Uruguai foi um exemplo, hein? Era o Patinho feio, ganhou 2-0 Eu sei disso, Fred. Aquele papo, ninguém é mais bobo no futebol. Tudo isso a gente sabe. Mas, peraí. Tem um time chamado cara bobo por aí. Então, tá Venezuela. Existem mais cara bobos no futebol. Gente, o professor Vila falou aí outro dia que o César Valerro, o poeta, que dá nome à universidade aqui em São Paulo, disse que ele era um cachaceiro. Diz que ele encheu o latão, vomitou numa reunião oficial. O presidente Rodrigues Alves. Com o presidente, vomitou no presidente. Com uma baixada. Há 2 anos, esse time eliminou o Bahia da Sul-América. Eu acho assim, esse tipo de jogo, você analisa, é claro, a competência e até a história dos dois times. O César Valerro é criança ainda, né? Embora seja universidade. E começou em 96. Mas a verdade é a seguinte... Esse tipo de competição, esse mata-mata aí é o inferno pro time maior, que você é obrigado a fazer o resultado e passar. E tem o Tolima para contar a história, tem um monte de coisa. Aliás, o Tolima tirou César Valerro em 2013. Ele já sabe como é que é. E o César Valerro quer ser o Tolima do São Paulo, com certeza. Agora vem o Daniel Leandro de lá, que a gente que ele faz o São Paulo gelado, São Paulino, e fala assim: há uma preocupação porque está ventando. Não, pro vento não vai perder pro vento. Vai perder pro vento. Só pra lá, só pra cá, né? Eu não acho que seja mau resultado, hein? Empatar hoje lá. Traz o empate e traz o jogo pra cá. Traz o jogo pra decidir aqui. Eu acho que o Balsa é bom treinador, mas ele tem um outro estilo. E me parece um homem inteligente. Porque ele vai proteger o que ele tem de pior ali, que é a zaga. Né? E vai jogar o Breno meio manco hoje, o Lucão. Vocês estão todos preocupados não, estão cautelosos. O Lucão não, é Rodrigo Caio. Cauteloso. Na minha opinião, o São Paulo liquida o jogo hoje. Opa, que beleza, louco. Quanto é? Então tem que golear. 3-0. 3-0?
3x0. O César Valerro vai jogar bêbado. Você não viu nenhum treino do Valsa, né? Não vi. Acho que hoje, juntando todos os coletivos, o time dele não fez 3 gols. Não vi, mas aí tudo bem, mas aí tem que comparar forças, né? Tem que comparar forças. Eu olho pro Morumbi, olho pro time, olho pra toda a estrutura, história, tá, e olho pro outro. Comparando isso, eu tenho o atrevimento de falar que será 3x0. Mas Vanderlei, Tolima também era assim. Tem razão. Sim, claro, mas aí nem méritos do Tolima. Vexame de quem tomou a cacetada. Foi o Corinthians. Diga, Fred Júnior. Eu acho que o São Paulo vai ter muitas dificuldades no primeiro jogo, fora de casa. Eu vou apostar no César Valerro vencendo por 1x0 contra o São Paulo. 1x0. E o São Paulo reverte aqui no Pacaembu, mas vem uma derrota no reverter. O meu palpite é 0x0. O palpite do Bruno 0x0. Daqui a pouco. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Sou eu de novo, Renato Mendes. Então caiu a ligação. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? É Miguel Damianos de Capivari. Ô, Miguel, e qual é a sua mensagem? Vanderlei Nogueira. Fala, querido. A voz mais gostosa do rádio brasileiro. Obrigado, Miguel. Vanderlei, eu tenho um pensamento curto e rápido, eu vou falar para você. Primeiro, atleta pré-contrato não existir mais. Segundo, contrato de jogador de futebol é 1 ou 2 anos, no máximo. Terceiro, janela de venda é só dezembro, é uma vez por ano. Entendeu? Entendi. Obrigado pela gentileza. Feito. Mas é a opinião dele, que deveria funcionar dessa maneira. Todo mundo falou do jogo de São Paulo? Eu não, Vanderlei. Ô, Vampeta, quero ouvi-lo, Vampeta. Vanderlei, ontem eu tava vendo o jogo do River do Uruguai, né? Eu tô achando que é um clube novo, ele já tem mais de 100 anos, né? E vai pegar o Palmeiras. Tem mais de 100 anos, se eu não me engano. Mais de 100 anos. Então você se pega assim. O futebol chileno, que é o atual campeão da Copa América, a seleção aí que todo mundo tá querendo se espelhar, ex-treinador que trabalhava no Chile, concorreu ao melhor do mundo. O técnico da Universidade do Chile era auxiliar do São Paulo. Então, aí você pega um time que vem lá do Peru e acha River Plate do Uruguai, me ensina o Felipe Altarujo, tem 83 anos. 83 anos, ganhou da Universidade do Chile, que todo mundo já fala assim, ó. Quem vai enfrentar, que vai cair. Que vai cair. E agora ele tem que ganhar de 3 para poder passar, né? 3, ganhar com a diferença de 3. Então, se o São Paulo for naquela que não é Aliança de Lima, não é Sport Cristal, que são os mais conhecidos, né? Aqui na América, qualquer hora que quiser a gente ganha, mas o São Paulo, pra mim, volta com a vitória de 1x0. Você vê, ninguém aposta, só você foi nos 3. Tá, tudo bem. E amanhã mas você... Amanhã você eu apostei na vitória do São Paulo. Amanhã você me vai. Também não toma 3x0. Pode ganhar. Ele não ganha 3x0, mas também não só São Paulo jogar. Aí pode ser. Amanhã você tem a oportunidade de me falar. A partir da semana que vem, após o Carnaval, já entrando em forma, com o Lugano, jamais o São Paulo perderá. Porque realmente é o maior reforço, segundo a torcida, para esse ano. Então, com o Lugano, é imbatível o São Paulo. Eu quero falar do Santos, Ponte Preta e Santos, Bruno Prado. Isso é o Santos de tanta gente é visitante contra a Ponte Preta de Flávio Prado e de tanta gente também. Os dois foram mal na estreia, né? A Ponte perdeu do Oeste, o Santos empatou com o São Bernardo jogando muito mal. Acho que por jogar em Campinas, a Ponte tem um pequeno favoritismo em casa contra o Santos. O Santos tem 3 jogadores. A Ponte é favorito, então, para você? Em casa, sim. Acho que a Ponte ela entra com um favoritismo pequeno. A Ponte perdeu muito jogador brasileiro, tá remontando o time, um técnico novo. Mas em casa, a Ponte é sempre forte. Acho que ela é favorita, sim. Eu Mauro Betti. O Santos ainda não é aquele, não vai ser como do ano passado, mas tem potencial para crescimento. Ponte Preta perdeu muita coisa, já começou mal perdendo, não só para o Oeste, mas com 2 gols o artilheiro da competição, que é Ricardo Bueno. O pior atacante da história do Palmeiras, ou pelo menos desde a campanha de 1972 para cá. Para mim, ele está no ataque dos pesadelos. Joino. Faz dupla com o Joino, abrindo um pouquinho o Alex Afonso pela direita. O Cauê é o Van Basten. E pela esquerda, opção de jogo para cruzamentos, Max Pardalzinho.
Pra mim são os 4. E o Deus da Raça? E o Deus da Raça? Não, o Deus da Raça. O Deus da Raça é uma outra categoria. É dos jogadores mais xingados. Aí é assim, é 100%. O Deus da Raça é daquela... O Deus da Raça não é ruim. Problema é esse. O Deus da Raça não é ruim. O Ricardo Bueno tem essa questão. O Ricardo Bueno se imagina, às vezes, o Evair. Então ele quer dar uma de 3 dedos. E ele tinha uma vantagem que eu nunca vi na história do Palmeiras. Ele tinha antevisão da jogada. Não é que ele chegava atrasado, ele chegava antes. Ele perdeu 6.426 gols. Segundo o Datafolha, que a bola passou pelas costas dele, porque ele chegava antes de fazer o gol. Eu queria dizer que você é um corneta. Eu sou obrigado a reconhecer que você é um corneta. Palmeirense que não é corneteiro não é palmeirense. Ou é corneteiro, ou também é palmeirense. Você tá igual a... Passou pelo Atlético Mineiro. Ponte Preta e Santos. Jogo de hoje. O Santos, a grande dificuldade do ano passado era vencer fora de casa. E enfrenta o adversário que é muito forte jogando no Moisés do Carelli, que é a Ponte Preta. Mas pelo que mostrou a Ponte diante do Oeste, que mostrou o Santos contra o São Bernardo, eu acho que o Santos vence a Ponte Preta hoje. E o Vampeta? Da Ponte Preta. É igual que nem o Maldo falou, eu sentei no meu aniversário, eu fui sentar na mesa com o Rivelino e Dino Sandy e falou: epa, levanta daqui. Falei, mas por quê? Sua mesa é aquela lá. Que mesa? Serginho Chulapa e Ataliba. Eu falei, tá bom então. O nível seu é aquele lá, não é pra sentar nessa mesa aqui. Não é verdade. E eu dono da festa, mano. Ele falou: não. Pode ser a festa sua, da bebida e comida de aquela mesa lá, quando eu virei o pescoço. Mas ali tá o Chulapa e o Ataliba. Seu nível é aquele lado do futebol. Você jogou até aquele ponto ali. Da história do São Paulo. Eu me levantei calmamente. Agora, pergunta do amigo. Eles estavam errados? Não. Maldino Sani corneta até estrangeiros aí hoje. A volta de Patito Rodrigues está relacionado pro jogo. O argentino Patito Rodrigues relacionado. Relacionado. Ganha quanto é o contrato do Patito? Ganha a Ponte? Pra mim, minha opinião, ganha a Ponte Preta. Patito Rodrigues vai jogar hoje. O Luiz falou? Não, Luiz, por favor. Mas eu só queria acrescentar que o Santos vai ganhar bem. Quem vai ganhar? E o Patito Rodrigues vai fazer um gol na Ponte Preta. O Patito Rodrigues, o Santos já ofereceu de graça. Ele foi pra Malásia. O Santos foi pra Malásia. É pior que o De Federico. Lembra no Evo Messi? Mesma coisa. Mas a informação é que ele está treinando bem, viu? A informação do Patito. É sempre essa. Olha, ele tá treinando. É uma beleza quando treina. Olha, o Palmeiras não quer o Patito Rodrigues? Uma vez deram o Serginho Claudinha pra gente. Uma vez deram o Serginho pra... E pegaram o César Sampaio. 350 pau, o Ranieri, que era bom jogador, e o Serginho... Vocês não querem o Patito Rodrigues? Atenção, o Brasil começa a recuperar o seu prestígio na Confederação Sul-Americana. Agora comandamos o setor de arbitragem, com o Wilson Seneme. Bom nome. Bom nome. O que você pensa, Bruno? Bom árbitro também. Ele era um ótimo árbitro. Não sei se como dirigente será bom, mas dos recentes era o árbitro brasileiro que eu mais gostava. E o Flávio? Porque mais do que qualquer coisa, o cara ser um bom árbitro... É a mesma coisa que vale para o ex-jogador ser um ex-treinador, né? Ou um ex-jogador ser um excelente dirigente. Ao contrário, pode ser que as coisas não sejam exatamente assim. Todas as informações que eu tenho do cinema é que era um cara sério. Isso já ajuda muito. Não há nada contra ele. Nada nunca se falou nada. Não, ele sempre trabalhou bem. Não lembro de nenhum grande erro que ele cometeu. Tomara que ele faça um trabalho sério. É isso que a gente precisa na Sul-Americana, que é sinônimo de corrupção, de vigarice, de safadeza. Os 3 últimos presidentes estão em cana. Então, acho legal. O atual é do mesmo grupo político. Exato. Então, quer dizer, tudo indica que a coisa já deu um migué, você viu? Ele já aumentou, dobrou a cota da Libertadores. E o último vagabundo que estava dirigindo foi o cara que colocou aquele cara que roubou o Corinthians aqui, né? Então, ou seja, o setor de arbitragem sempre foi. Na FIFA tinha aquela biloca que punha juiz para ajudar o Brasil com a venda. Biloca, a Bíblia de Almeida. A Bíblia de Almeida. Que era favorecer o Brasil. Não tô olhando pro lado do Brasil, não. O Biloca, ele ajudava o Brasil com o Avelange, tinha uns esquemas de arbitragem. O Brasil ficou 20 anos sem ganhar nada. Foi, e depois? Não, mas historicamente a Copa não pode reclamar de arbitragem. Não pode mesmo. Bom, enfim, voltando, o CNM, a gente quer um trabalho correto, não pró-Brasil, não, pelo contrário. Uma coisa honesta, uma coisa séria. Se for olhar um caso recente, o Brasil foi gravemente prejudicado, no caso do Corinthians. A torcida do Boca, por exemplo, tá feliz, porque aquele gancho de 8 partidas foi caiu para 2. Bom, mas enfim, em homenagem ao centenário, né? Dobrou a cota. O CNM é um cara correto. Tomara que ele seja, que ele faça um trabalho tecnicamente correto também. Mas a princípio o nome é bom. Você gostou do nome, Mauro? Wilson Seneme, excelente nome. Dos melhores árbitros que tivemos nos últimos tempos, dos melhores, mais competentes, mais sérios. E eu acho que tem todo o perfil.
Tem todo o perfil para assumir muito bem o comando da arbitragem. Alô, boa tarde. Boa tarde. Alô, boa tarde. Alô? Quem fala? É Vanderlei? É. Marcelo de Interlagos. É que eu esqueci de falar uma coisa, Vanderlei. Não dá, Marcelo. Felizmente não dá. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? É Romário, Vanderlei. Romário? De onde, Romário? Santo Amaro, Zona Sul. E qual é a sua mensagem, Meu Romário? amigo, o cara foi cortado e não aprendeu, meu Deus do céu. Como é que é? Você cortou ele faz saiu de novo. Pau. Brincadeira. Ô, Vanderlei. É brincadeira. Qual é a sua mensagem? A minha mensagem é o seguinte: o Santos apanha hoje, São Paulo do Cor de Preta, o São Paulo também vai perder lá. Eu queria mandar um recado pro Quartarolo. Pode dar. O Quartarolo, meu amigo, eu te considero paca, acho você um tremendo cara. Obrigado. Você não precisa defender o Neymar, que ele tem um advogado bom. Esse Eu não processo vai defendi. durar Não importa, ele acha que você defendeu. Entendeu? Entendi. Você tá falando que a Veja, não sei o quê. A Veja falou porque ela conseguiu alguma Não, não falei da Veja, não. Falei da Globo, que a Globo fez vontade montada. Mas de qualquer forma, um abraço pra todos vocês aí, meu amigo. Um abração, obrigado por ter ligado. Obrigado por ter ligado. Vou arriscar. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eu vou dizer Nogueira. É, quem fala? É o Alvo de Rio Claro. Opa! E você nos acompanha em Rio Claro como? Pela Celso Jovem Pan. Bacana. Rádio Celso. E qual é a sua mensagem? A minha mensagem, eu queria dizer que eu sou fã do Flávio Prado, tudo. Obrigado. Eu queria que ele dissesse aí que em 70 e pouco assim, se ele trabalhava na TV Gazeta, na mesa redonda, o tempo do Zé Italiano, Milton Peruzzi. Sim. Tá bom? Era essa a pergunta? Galvão Bueno. Isso, essa pergunta aí, nos anos 80, quando ele se formou em jornalismo. Legal. 74 a 77, é isso mesmo. Não era nem nascido, hein? Era com Zé Italiano, Roberto Petri. Futebol é com 11 também. Perão de Castro. Perão de Castro, Zé Italiano. Futebol é com 11, Rubens Pet. Rubem Pet, José Silveira. Exatamente. Wilson Brasil. Wilson Rubens Brasil. Pet Timaço, cortava né? o Programa de casa, né? O Petra ficou legal, bravo. era bem bacana. O pessoal O pessoal está perguntando para vocês vocês se vocês aprovam, porque parece que lá no Corinthians está tendo uma divisão, opiniões contrárias. Alguns aplaudindo o Balbuena, outros dizendo que não deveriam trazer o Balbuena. O que vocês pensam? Qual é a sua opinião, Bruno Prado? Olha, eu vi pouco dele. Ele Flávio é jogador Prado na maternidade e na tela. É jogador da seleção do Paraguai, esteve na Copa América. É de 86. O pouco que eu vi, eu tenho uma boa impressão. Acho que é um bom zagueiro. Acho que ele pode ajudar o Corinthians. Você acha legal? Mas eu vi muito pouco, tem que ver um pouco mais. Mas eu tenho boa impressão dele, sim. A minha cara E o Vampeta, Balbuena? Só no fato de jogar já no Libertar e ser da seleção do Paraguai. Já dá um. Porque o Libertar nos últimos anos aí na Libertadores. E o cabelinho Só esse ano que não. Mas sempre complica, né? Nos últimos anos sempre chegando. E ser jogador de seleção sul-americana, porque a gente tem no Brasil, lá na Miruna, eu aprovo. Aprova. E o Márcio Espim, porque adora estrangeiros. Quando são bons, sim, e esse é um bom. Esse é um então você bom. aprova. Claro, quando o cara é bom, sendo bom de bom nível, eu gosto do Alessandro, é estrangeiro, joga muito, tá aqui. Plate, aí, Você entendeu? E o Balbuena é ótimo jogador. Jogará, o Tite fala isso, né? Que tem as histórias de vestiário. Ele falou pra nós, já falei agora. O Osório você gosta. Quem? O Osório eu gosto do Osório. Eu só acho que é esquema. Lavaca maluca. É índio, né? Ataque quando vem pra cá. Futebol bonito, né? Bem jogado. Diga, Fred. Eu queria saber só um motivo. Por que não gostariam do Balbuena? Não, Fred, o negócio é o seguinte: na comissão técnica, segundo informações. Isso. Eles acham que é um ótimo jogador, tecnicamente falando. E faz 4 anos que ele não é expulso, é um gamarrinha, né? Só que ele é lento. E pro esquema do técnico Tite tem que ser um zagueiro mais rápido. O Felipe não é rápido também, não. Eu, Mauro, o que pensa? Então, o Felipe com o Balbuena. Luiz Carlos, você acha legal? Só um exemplo. Contra o Palmeiras, ele foi muito lento. Contra o Palmeiras. Então, eu não acho rápido. Eu lembro muito pouco dele. Entendi. Então não, é bom aguardar. É melhor aguardar. Vamos aguardar. Um amigo meu, é melhor aguardar. Tem boa técnica, posicionamento não é muito veloz, mas sim a zaga do Corinthians tem que ser o zagueiro Mas rápido. zagueiro normalmente nunca são rápidos. Não é, Mauro, a história do Jael. O Jael veio jogar Atlético Mineiro e Palmeiras. Iam jogar no Parque Antártico. Tava o Vanderlei Nogueira com o Palmeiras e eu com o Atlético Mineiro. Aí eu pergunto para um membro da comissão técnica do Atlético Mineiro, que hoje inclusive está em São Paulo, assim, aí quem vai jogar de centroavante nesse time? Não, acho que o pessoal aí vai escalar o Jael. Quem é o Jael? O Jael é um cara forte, corre muito, dá combate ao volante, dá carrinho no zagueiro quando vai sair com a bola.
escanteio ofensivo tá presente, taticamente importante. Tá presente. Esse aí, já corre muito. Aí eu perguntei, tá bom, e joga? Não. Jogar não joga. Jogar não joga nada. Faz isso, mas é muito aplicado. Fazer gol não faz. Balbuena. Ó, quando você entra num detalhamento tático, aí você já tem que respeitar as opiniões dos dois lados. Teoricamente, a gente gosta do jogador no esquema que tá sendo visto lá. Então a gente tem que esperar um pouquinho para ver. Quando você, olha, eu tenho um jogador lento e eu quero um jogador mais rápido, há que se respeitar esse histórico. Vamos ver como é que vai ser composto o time do Corinthians. Alô, boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Quem fala? Vanderlei da Zona Norte. Diga, Vanderlei, qual é a sua mensagem? É o seguinte, eu estou ouvindo aí os comentários desde o início. A respeito do caso do Neymar, é engraçado, né? Isso aí só acontece, sabe por quê, Vanderlei? Porque isso daí, a venda do Neymar, já começou enrolada desde o início, né? O presidente fala que recebeu tanto, o Barcelona diz que pagou tanto. Isso é tão fácil, existe um documento, são documentos contábeis de se averiguar. Mas isso acontece porque a imprensa santista, e a imprensa santista aqui de São Paulo, blinda muito o Santos. Então isso aí acontece, né? Não é que nem outras torcidas, outros jornalistas, o Palmeiras acontece um negócio lá, todo mundo divulga no Corinthians, no São Paulo. Mas isso começou errado desde o começo, pô. Então é uma coisa assim, mas aí... O que esses jogadores internacionais, esses jogadores de fama, o que eles precisam entender é que todos nós somos iguais perante a lei e a legislação. Perfeito. Obrigado pela gentileza. Este é o nosso esporte em discussão. Nosso esporte em discussão. Ô Vampeta, aqui pela rede social chega a pergunta. Só você pode esclarecer, pela relação, pela proximidade que você tem. É verdade que Gilmar Fubá comia tijolo? Ou parede? Não, olha bem. Qual é a história? Dona Negra é a mãe dele, né? Dona Negra. Dona Negra. Imaginamos. E beijão aí, pra Dona Negra. Que Deus tenha um bom lugar que ela já foi. Continua a beijar. Então aí tem Gilmar e mais dois irmãos, né, Vanderlei? Então eles comiam. Eles cheios de verme comiam as pilastras da casa. Normal. A mãe falou assim, a mãe encostava na parede e começava a morder as pilastras da casa. A mãe falou, pô, esses meninos vão destruir a casa, levou no médico. Claro. Chegou lá o doutor. Ou pro engenheiro, podia levar. Preocupado com a casa. Com a casa pra não perder a casa. Porque a casa ia cair. Mais pra cá. Aí chegou lá. Só pra entender. O Gilmar Fubá. Mais dois irmãos, três. Fubá, Fubazinho, meio Fubá. Aí, chegavam na parede e nhaque. As pilastras que seguravam a casa, né? Sim. Começava a roer, ela falou, esses meninos vão acabar com a casa. Levou no médico. Chegou lá, o doutor receitou, falou, não, isso aí é verme e tal. Receitou um remédio. Ela foi na farmácia, comprou e deu. Eles continuaram comendo. Aí ela voltou de novo no médico e falou, doutor, os meninos ainda, o remédio que o senhor receitou aí não tá dando certo, não. Aí falou, peraí que tem uma receita melhor. Pegou lá, mandou ela comprar 5 tijolinhos pra cada um no material de construção. Aí eles não vão mais comer a casa, agora a senhora dá 5 tijolinhos. 5 tijolinhos pra cada um. E resolveu? Comeram tijolo aí na casa toda. Por que tá fazendo esse regime? A médica mandou pra comer de tudo. Companheiros, foi ótimo tê-los aqui. Foi ótimo, obrigado pelo carinho, pela audiência a vocês todos que nos acompanharam. Hoje vem. Hoje tem Libertadores da América, tem Campeonato Paulista. Que bacana. Opa! Fausto dando um mergulho. Atenção, foi ótimo tê-los. Amanhã, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Vem aí muita informação para você. A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. Tem muita informação para você. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.